O fim da vida faz parte da nossa realidade. O luto, a perda, como lidar com isso diante da nossa realidade? Como lidar com isso segundo a luz, a palavra de Deus? Esse é o tema de hoje do Mente Aberta, o luto. O Mente Aberta está no ar. O Mente Aberta de hoje está no ar e nós vamos falar sobre luto. Para isso, nós temos hoje os nossos queridos amigos, parceiros de cada programa, Léo Matos, pastor na Igreja Batista Central. Temos aqui também nosso querido Eduardo Borges, pastor na Igreja Oitava Presbiteriana. E temos aqui também nosso especialista no assunto, pastor que é responsável lá pela Clínica da Alma, pastor Rogério Goulart. Ele é especialista em morte? É. É meio esquisito ser apresentado assim, especialista em luto, né? É complicado isso aí. Eu não sei se foi bom essa apresentação assim, né? Mas tudo bem. É um prazer poder estar aqui com vocês, né? Esses amados aí, estão na bancada aí direto, né? Você também, Giba. Deus abençoe a todos aí. Eu creio que vai ser um tempo muito precioso. Vai ser muito bom. É um assunto, meus irmãos, que nós não gostamos de discutir, conversar normalmente. Mas é um assunto necessário de ser conversado dentro da igreja, fora da igreja. Seja na família, no trabalho, querendo ou não, todos nós, infelizmente, passamos, ou um familiar, ou vamos passar. Pastor, na Clínica da Alma se enfrenta muito diretamente essa realidade, né? Como vocês abordam esse assunto lá dentro? Esse é um tema recorrente, porque como você abriu o programa, todos nós vamos nos deparar com isso, não é? Quer seja diretamente com familiares ou talvez pessoas não tão próximas. Mas, por exemplo, eu estava chegando aqui para nós gravarmos, aí uma irmã nossa que trabalha aqui na parte de serviços gerais, aí já me abordou e disse, pastor, eu estou com uma irmã que nós perdemos a nossa mãe no início do ano, mas até agora ela não conseguiu lidar com essa situação. Será que vocês podem ajudar? Claro, leva lá que a gente vai fazer o possível para poder ajudar. Então, nós partimos do pressuposto, ou seja, dentro daquilo que a palavra de Deus nos fala, não é, a respeito sobre a morte e principalmente sobre a vida, não é? E a gente vai trabalhar, ou seja, quais são as raízes que têm levado a pessoa ou não aceitar aquela situação, ou ela está talvez numa fase de raiva, de ira, né? Tem algumas fases. Que circunstância foi essa perda, né? Ou seja, por que ela está enlutada até hoje? Né? Tem pessoas que já estão há muitos anos, né? Segundo aí a psicologia, né, tua esposa, né, até 2 anos é aceitável, né, a pessoa chorar pela morte, né? A partir daí, então, precisa-se ver um processo de uma terapia, de um acompanhamento, né? Tem pessoas que lidam com isso de uma forma bem diferente, né? Claro que aí vai do temperamento de cada um, vai também dentro da estrutura emocional de cada pessoa. E da circunstância da morte também, Sim, né? também isso afeta, né? Por exemplo, se é uma criança, não é? Então é uma outra realidade. O nível de relacionamento, né? Porque uma pessoa tão próxima Exato. se abraçou ali, como você falou, uma criança carregou no colo, fez parte da sua história. Sim. E de repente não está mais, é muito dolorido, né? Muito dolorido. E isso tudo, assim, afeta, então, ou seja, a estrutura emocional da pessoa, por exemplo, a estrutura emocional da família, no sentido, não é? Como que ela vê a circunstância, e também aí tem os desdobramentos, como nós falamos, ou seja, é uma criança, não foi um adolescente, é um pai que foi extremamente importante, né? Uma mãe, uma avó. Então, a gente tem que descortinar tudo isso e entender até que ponto essa ligação, né, ou até mesmo uma dependência emocional, isso está fazendo a pessoa ficar travada. Você sabe que tem pessoas que estão em depressão por conta de... Que é a parte da negação do luto, né? Estou negando que isso aconteceu. Tem a primeira fase, né, que é considerada assim de uma forma universal, que é essa parte da negação, não é? A segunda vem a questão da raiva, por que eu, porque
o meu pai, porque, não é? A terceira vem a questão da barganha, não é? Sabe, eu daria tudo que possível para que pudesse a pessoa estar aqui e até entregar minha própria vida, né? Aí a quarta já é a depressão e a quinta, então, vem a aceitação, né? Então tem Pastor, pessoas que passam a questão rápido, outros não. da culpa, ela entra na raiva ou na barganha? Aí ela pode entrar, inclusive, nos dois. Alguns podem entrar na primeira, não é? Esse sentimento, eu podia ter feito mais, eu podia ter me esmerado mais, eu podia ter corrido atrás para buscar recursos, para poder salvar, etc. E me veio uma pergunta, aquelas pessoas que elas não passam pelo processo de dor, ainda que depois de 2 anos, porque é natural, faz parte. Né? Eu vejo que alguns, pelo olhar da esperança, da vida após a morte, uma vez que Jesus venceu a morte, querem fazer do sepultamento uma festa, né? Não é por aí. Outros, não me toca. E aí passa 1 ano, passa 2 anos e você não percebe, assim, né? Nada naquela pessoa aos olhos que dá um sinal de uma situação ali na alma, na vida dela desconfortável, que exige um tratamento. Então, quando você vê uma pessoa 2 anos na depressão, precisa tratar. E a pessoa que passou 2 anos e não teve sinal nenhum, essa pessoa nós precisamos intimar ela para tratar ela? Posso tentar ajudar? Porque é o seguinte, dependendo de como acontece a morte, quando a morte ela é demorada, a pessoa vai morrendo aos poucos, o processo da dor acontece antes. Acho que a pessoa já vai vivendo a dor. Aí quando acontece, ela já viveu toda a dor, então não tem mais o que sofrer. Ela fez tudo o que podia fazer, ela não tem sentimento de culpa, ela vivenciou tudo o que precisava ver e a dor ela aconteceu durante o processo. Então, geralmente, quando não tem dor, é fruto dessas coisas. Então, é natural. Não é que não teve depois da morte. Aconteceu isso acontece antes da morte. Familiar que está vendo ali passar por um câncer, alguma doença, e vai vendo dia após dia que a pessoa vai ajudando. Chega a ser um alívio, né? Ele sente o alívio porque vê aquela pessoa parar de sofrer. Lidando com adolescentes. Ela vai sentir falta até disso. Pastoreando juventude. Sim. Você percebe um jovem, um adolescente que acidentalmente teve a perda do pai. Sim. Você vê alguns que lidam com o luto por um tempo maior. Mas outros que aos nossos olhos, eu falo assim, cara, será que eu não tenho que chamar para dar um tratamento mais próximo? Por quê? Porque a pessoa parece que não passou pelo luto. E passou 1 ano, passou 2 anos, eu fico pensando, por isso essa pergunta. Olha só, é chamado isso de luto tardio, sabe, o luto tardio. Esses são alguns lutos mais complicados de se trabalhar, não é? Porque a pessoa mascara a situação, introjeta, não é? E aí começa a implodir com o tempo. E a pessoa não percebe. Como que implodir? De dentro para fora. Né? Introjeta, às vezes nós fomos ensinados até para os nossos pais, não, homem que é homem, engole o choro, não chora. Só que essa história de engolir emoções, engolir sentimentos, daqui a pouco começa a estourar e implodir. Inclusive, até com enfermidades que nós chamamos psicossomáticos, que vêm problemas na pele, vêm problemas de úlcera, vêm problemas de vitiligo, que já é constatado como emocional. Então, há várias situações que a pessoa introjeta a dor. Mas a questão do luto também, luto é algo que acontece apenas quando tem sentimento de amor envolvido. Não existe luto quando não tem amor. Sim. Então, pode ser seu pai, mas se você não ama seu pai, não gera luto. Pode ser entendeu? Então, se não perda, tem né? Perda, mas não é luto. Então nós vemos que só o problema não está na amor. perda da pessoa, mas estava no relacionamento. No relacionamento. Você pode sentir luto pela perda de um cachorro e não pela perda do seu pai. Que entra a questão da indiferença, né? Está indiferente. Né? É aí que a gente consegue, numa perguntinha muito simples, detectar, por exemplo, se existe uma ligação muito... Porque as pessoas, só parece, o que as pessoas às vezes não percebem é que é o seguinte: quando eu tenho uma ligação de alma muito forte com alguém e essa pessoa morre, eu também acabo morrendo.
Porque como se o meu cordão umbilical tivesse ligado ainda a essa pessoa, não é? Então, como o cordão umbilical está ligado, está passando vida das emoções, então se alguma parte morre, automaticamente a outra Alguns parte se morre. sepultam Em que sentido? juntos, né? Sonhos, futuro, enfim, uma série de situações, ok? Fechando. Então, isso acontece muito. Então, uma pergunta fácil, eu pergunto, se teu pai, por exemplo, morresse hoje, como que você reagiria? E a sua mãe? Nossa, minha vida acabou. Não sei o que vai ser de mim. Ou, por exemplo, pode ser um avô que fez o papel do pai. Se meu avô morrer, eu morro. Tu entende? Porque essa dependência, essa ligação, ela é tão forte que impede a pessoa de sonhar e de viver a sua própria vida. Pastor, eu li uma coisa a esse respeito de pessoas que dizem isso que o senhor acabou de dizer, e a explicação que eu ouvi, eu achei que fez sentido, que ele chamou, o título era A Parte Egoísta do Luto, Sim. que é o seguinte, nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. Então, e nós somos amados por poucas pessoas. Então, quando a pessoa que eu amo muito e que me ama muito, ela morre, uma grande parte de mim morre. E eu começo a sentir falta daquela pessoa que me ama, porque ela é uma referência para mim. Então, na verdade, o que eu sinto falta é do amor daquela pessoa por mim. Sim. Então, assim, então existe um aspecto no luto que é altamente egoísta. Sim. Eu estou sofrendo porque o outro não está vivo para poder me amar. E quando Não essa é porque pessoa... eu amo. Existe isso mesmo? Existe, eu vou falar um pouquinho. Quando essa pessoa, ela então tem essa luz, essa consciência, fica mais fácil de tratar o luto. É mais fácil. É mais fácil. E aí é o Ela nosso enxerga papel isso, de ajudá-la a enxergar. Uma pessoa que estava sendo ministrada, não foi por mim, foi por um outro pastor que trabalha conosco na Clínica da Alma. E aí, então, estava atendendo uma pastora, e essa pastora, assim, começou a falar algumas coisas, e aí mencionou que tinha perdido o esposo fazia 2 meses, 3 meses. E ela muito assim... Aí ele achou estranho aquele comportamento meio que anormal, né? Muito alegre, muito feliz. Tá? Ele perguntou, quanto tempo faz que seu esposo morreu mesmo? 3 meses. Ah, sim, e eu estou vendo a senhora tão feliz, ele foi um péssimo marido? Eu disse, não, foi um maravilhoso. E começou a elogiá-la. Então ela, essa pastora, não é? Então assim, muito eufórica, ele insistiu com ela. Mas... deixa eu perguntar, a senhora está me dizendo que ele morreu há 3 meses, só está com essa alegria toda, não é? Ela disse assim, mas eu não posso ficar triste. Aí ele perguntou, por quê? Eu tenho vários liderados, eu sou uma líder, eu tenho não sei quantas células, não sei quantos liderados, e o que eles vão pensar a respeito de mim, de eu ficar prostrada, triste? Aí ele olhou para ela e disse, que a senhora é normal. Ser humano, que tem sentimento. Quantos anos a senhora está casada? 20 anos. Então, 20 anos casado. Então a senhora não pode chorar? De jeito nenhum. Isso é uma demonstração de fraqueza. Aonde a senhora viu na Bíblia? Não. Aí ele começou... Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, Exatamente. sabendo que ia ressuscitá-lo. Exatamente. Então ele começou a instigar nesse sentido para trazê-la à realidade, porque ela estava vivendo uma fantasia. Que eu tenho que ser forte, eu tenho que demonstrar que eu sou crente, que eu tenho assim muita fé. E aí então ele disse assim, minha irmã, você tem o direito de viver o luto. Porque muitas vezes, pastor... É o direito que nós temos de chorar. Até mesmo dentro da igreja, se diz, ele é crente, nós vamos para o céu, vamos ter a eternidade, a salvação, então não tem motivo para chorar. Que isso, gente? Mas... que isso? E a dor, né? Como ser humano, nós somos feitos de emoções, sentimentos, então se permita sofrer, não é? Sim, permita chorar. Ou seja, vai sentir falta? Vai ter que, usar a expressão que muito psicólogos, ressignificar a sua vida sem aquela pessoa do seu lado. Não é? Agora é uma nova história, tem tempos que vai sentir falta, vai chorar? Sim, deva chorar. Eu sei que você já abriu a Bíblia, pode mandar bala aí. Nessa questão de que a gente precisa chorar, mas a gente também precisa ser consolado, né? E biblicamente, nós vamos encontrar 2 formas de consolo.
1 Tessalonicenses capítulo 4 vai dizer para a gente que uma das formas de consolo que nós vamos encontrar é através dos irmãos. Nós devemos nos consolar com palavras sábias. Mas em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, nós temos uma palavra de consolo maravilhosa que diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, nós recebemos de Deus consolo, e recebendo esse consolo, nós também podemos consolar quem precisa de consolo. Exatamente. Então, em qualquer situação, seja situação de luto, seja qualquer tipo de dificuldade. Então, nós encontramos em Deus força para poder superar todas as lutas, todas as dificuldades e todos os lutos. Exatamente. E entendendo que a morte de um santo, ou seja, é preciosa aos olhos do Senhor, não é? Como diz o Salmo 116, né? 116, Existe 15. um consolo da Preciosa. esperança também. Sim, Né? Mas ao mesmo Exatamente. tempo nós temos que ter toda a sabedoria na forma de falar ali com aquela pessoa, né? Uma vez que pode ser que o destino eterno daquela pessoa não Sim. seja, né, o destino tão esperado por exatamente. nós cristãos. Exatamente. Mas um abraço, Eu, um silêncio meu pai muitas morreu. vezes Uhum. e Em uma dezembro, oração Claro. para que o Desculpa, Léo. Espírito Santo console, por favor. Sim. Meu pai morreu em dezembro de 2001. E quando meu pai foi ser sepultado, no momento de fechar o caixão, é um momento de muita dor. Uhum. E naquele momento eu comecei a orar e falei com Deus assim, Deus, eu sei que na tua palavra tem um versículo que vai falar comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo agora. E eu fechei a Bíblia e abri a Bíblia assim ao acaso. E caiu em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, e diz assim, que a hora da morte é melhor do que a hora do nascimento. Esse versículo caiu para mim assim, me trouxe uma paz na minha alma que foi gigante. Eu entendi Deus falando muito comigo naquele texto. Então, e no próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que tem hora de nascer, hora de morrer, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, é importante a gente entender isso, que faz parte da vida-morte, né? E que Deus está no controle de todas as coisas. O que nós precisamos estar preparados é estarmos preparados para a vida e estarmos preparados para a morte. A pergunta que você precisa se fazer e que você precisa dar conta de responder é, se você morresse agora, para onde você iria? Essa é a pergunta-chave e a resposta que você precisa dar conta de responder. Glória a Deus. Exatamente. Mas aí, meus irmãos, como é que o familiar, o amigo, o que ele deve evitar? Vamos para dessa forma agora, os clichês, né? Sim. Ah, Deus sabe o que faz, que pena que ele não aceitou Jesus, agora vai para o inferno, né? Aquelas coisas maldosas muitas vezes. Então, mas nós como muitas vezes líderes, pastores, amigos, familiares, o que deve ser evitado e qual é a melhor forma de agir no momento mesmo, no velório, no enterro, no pós, na hora da notícia. Eu assim, na minha humilde opinião e experiência, eu penso que um abraço bem dado, Isso. um silêncio Isso. e uma presença, ficar ali ao lado, pode falar muito mais alto do que qualquer discurso. A pessoa na hora, ela quer um amigo do lado. Eu percebo. Quanto maior a amizade, o silêncio fala mais. Para o amigo você não precisa dizer nada. Se alguém da igreja, talvez uma palavra, um versículo bíblico é uma coisa suficiente. Você não tem que falar muito. Exatamente. Entendeu? Um versículo bíblico, se é uma relação de amizade superficial. O amigo é só o abraço mesmo. Sim. É E a suficiente. presença. É estar junto, é a presença. É exatamente, estar junto, se colocar à disposição, né?
Por exemplo, nós como pastores, seguidamente temos que celebrar atos fúnebres, então às vezes a gente não conhece o histórico, sabe que é membro da igreja, ou às vezes é um parente de um membro da igreja que está pedindo que um pastor vá fazer a celebração. Então, normalmente eu uso que Deus abençoe a sua vida, possa trazer o consolo, não é? Ele é o consolador, né? Normalmente se pede para fazer, então o ato fúnebre chama todo mundo. O lei normalmente trabalha em cima do texto do Salmo 23, fala a respeito da vida, até porque o nosso Deus é o Deus da vida, mas também da morte, né? E leva as pessoas a fazer uma oração e justamente fazer o que você falou agora, trazer a consciência, ou seja, você que está ainda em vida, né? Como que está a sua vida, né? Diante do Senhor. Posso falar uma coisa aqui, Claro, que eu acho que é importante? Eu já fiz mais de 400 velórios, talvez cerca de 500 velórios. Uma coisa que eu acho que é muito importante é quando Depois você fala chega... que eu sou especialista em morte. O cara já participou de mais de 400. Meu Quando- Deus, eu quando- fiquei aqui pensando em quantos anos Quantos? ele fez 500 velórios. Eu tenho, esse ano, agora em dezembro, completo 20 anos como pastor. Então, Então, uma dica que eu acho que é importante, quando eu chego no velório, eu percebo o ambiente, eu vejo quais são as pessoas que estão mais necessitadas de um abraço. Procuro conversar com os familiares para poder conhecer um pouco da história da pessoa. Quando eu vou dar uma palavra, eu fiz muito sepultamento de jovens que foram assassinados. Eu pastoreei durante 10 anos no Ribeiro de Abreu e tinha muita guerra de gangue, então eu era muito chamado para fazer esses sepultamentos. Então eu não conhecia, muitas vezes eu não conhecia a pessoa, não conhecia a família, chegava para poder conhecer a história. Então, mas eu sempre chego, procuro conhecer, vejo quais são as pessoas que estão mais abaladas, abraço, consolo, oro com essas pessoas, procuro saber se tem alguma música que aquela pessoa preferia, se a família quer, sabe, procuro saber se alguém da família quer falar alguma coisa. É muito importante você saber que você não tem simplesmente que chegar ali e dar uma palavra e ir embora. Você chega, presta atenção no ambiente, se informa a respeito do que está acontecendo ali, e faz daquele momento ali um momento em que você está ali para poder servir aquela família. Várias e várias vezes tive assim respostas muito positivas. Eu nunca fiz apelo em velório, eu não acho que é um momento de fazer isso. Quem faz, eu não julgo quem faz, entendeu? Da minha parte eu nunca fiz. Mas já tive inúmeras pessoas que foram para a igreja depois disso pela forma respeitosa com que eu conduzo aquele momento. Sim, eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Toda morte ela dói, né, na família muitas vezes, mas tem morte, aquela morte que não é premeditada. É uma mãe que perde um filho, que não é algo natural da vida. O trabalho na clínica da alma, existe algo diferenciado ali? Existe algo na lida? Chega uma mãe que perdeu um filho, é diferente de um filho que perde uma mãe já mais idosa, dói, porque existe o sofrimento, mas não é algo natural, parece, né? Diante dessa realidade, é até interessante, desde 2018, nós estamos trabalhando com um trabalho específico chamado Apoio no Luto, que são grupo terapêutico de encontros, justamente trabalhando essa realidade. E tem sido muito bom esse juntar as pessoas e o compartilhar, acaba assim ajudando muito um ao outro. Então um perdeu o cônjuge, outro foi o filho, outro foi, né, a mãe, etc. E tem sido um trabalho muito bom, assim conduzido pela doutora Jane, que está conosco desde o início da clínica, quase 20 anos, e tem feito um trabalho fantástico nesse sentido. Elas mesmas se ajudam e são normalmente em torno de 10 a 12 encontros, né? Tem alguns videozinhos, tem alguns textos que ajudam nesse processo, delas pensarem, delas chorarem, delas poderem compartilhar as suas dores. Tem sido um trabalho muito bom. Mas tem tempo ainda, um minutinho? Um minutinho? Então, bem rápido. Muitas vezes, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, a criança, você acha que a criança não tem sentimentos, ela tem. E ela precisa também chorar a sua dor, não é? E eu, assim, pena que não vai dar para compartilhar, um fato que aconteceu com aqui uma esposa de um pastor que perdeu,
Então, o seu cônjuge e com um filhinho de 6 anos, né? E ele veio até mim e disse assim, pastor, o que eu faço? Levo o fulano? Não levo? Leva. Ele tem que expressar sua dor. Mas vai estar um ambiente leve. Vai ser algo assim sobrenatural para a vida dele, para o futuro, não é? Então eu disse, olha, pega uma cadeirinha, põe a cadeirinha ao lado aqui do caixão, deixa ele subir, deixa ele chorar, expressar a dor dele. A mãe então perdeu assim, fazia quimioterapia, estava carequinha, e ele subia ali, chorava, acariciava a carequinha dela, e chorava, ele saía, ia brincar com os outros coleguinhas, irmãos da igreja, ia correndo lá no cemitério, daqui a pouco ele voltava, subia na cadeirinha, ali abraçava, beijava, e assim, ele expressava a sua dor. Então não fica tolhindo o seu filho de expressar sua dor. Não diz assim, eu não vou levar no cemitério porque eu quero que ele guarde a imagem de A, B ou C vivo. Olha, esse é um grande problema. Muita gente hoje com 10, com 20, com 30, 50 anos, ainda tem sonhos da pessoa viva porque nunca teve a oportunidade de se despedir, de enterrar. É doloroso? Muito. Mas extremamente necessário que isso aconteça, tá bom? Muito obrigado, pastor Rogério. Estamos finalizando aqui mais um Mente Aberta. Esse foi o assunto de hoje, luto. Então quero agradecer ao senhor. O senhor é sempre muito bem-vindo a estar aqui. Obrigado, querido. Como é que faz para entrar em contato com a Clínica da Alma? Isso. A Clínica da Alma você pode fazer contato no nosso telefone fixo, 3429-9500, dos PABX aqui da igreja. E nós estamos abertos de 8 da manhã às 22 horas, de segunda a sexta, disponíveis para receber você. Deus Amém. abençoe. Léo, Eduardo, nos encontramos na próxima. Sugiro que faça um outro programa com esse mesmo tema. Tem muita coisa para poder falar. Nós só arranhamos. A gente fica engasgado aqui, né? Mas como tem um especialista, um outro aqui também, a gente acaba escutando, mas uma próxima a gente contribui mais com certeza. Muito obrigado. Esse foi o Mente Aberta de hoje. Até a próxima. Tchau. 400, poxa vida.